Para ter acesso ao audiolivro completo, você terá duas opções para ter acesso. Mas primeiro você pode ler o QR Code da tela e entrar no meu grupo do Telegram para ficar dentro das novidades. Se quiser ter acesso pelo YouTube, você pode acessar o primeiro link da descrição e adquirir por R$ 5, basta apenas me mandar mensagem falando que tem interesse. Mas se você quer ter o acesso a esse e a todos os audiolivros do catálogo pelo Telegram, basta entrar no segundo link da descrição e assinar mensalmente. Qualquer dúvida é só também entrar no primeiro link. Impostora. R.F. Kuan. Para Eric e Janete. 1. A noite em que presencio a morte de Athena Liu é a mesma em que comemoramos seu contrato de direitos audiovisuais com a Netflix. Já digo de antemão que, para esta história fazer sentido, é necessário saber duas coisas sobre Athena. A primeira é que ela tem tudo. Assim que se formou na faculdade, conseguiu um contrato para publicar vários livros em uma editora renomada, além de um mestrado no curso de escrita do qual todo mundo já ouviu falar, um currículo recheado de residências artísticas de prestígio e um histórico de indicações a prêmios mais extenso do que minha lista de compras do mercado. Aos 27 anos, já publicou 3 romances, um mais bem-sucedido do que o outro. Para Athena, o contrato com a Netflix não representava uma grande mudança na vida, apenas mais um motivo para se orgulhar, uma das vantagens de decolar rumo ao estrelato literário desde a graduação. A segunda, que deve ser consequência da primeira, é que ela quase não tem amigos. Escritores da nossa idade, jovens, ambiciosos e promissores, já beirando os 30 anos, tendem a andar em bandos. É possível encontrar sinais disso por todas as redes sociais, escritores puxando o saco uns dos outros por trechinhos de manuscritos no prelo. Tô surtando com esse projeto, enlouquecendo com revelações de capa, que linda eu vou ter um treco, e postando selfies de grupinhos em eventos literários ao redor do mundo. Mas não há ninguém com Athena nas fotos do Instagram. Ela sempre posta atualizações sobre sua carreira e conta piadinhas peculiares para seus 70 mil seguidores no Twitter, mas raramente interage com outras contas. Não cita nomes para contar vantagem, não escreve blurbs nem recomenda os livros de seus colegas, e não fica rondando os outros publicamente daquele jeito exibido e desesperado típico de autores novatos. Desde que a conheço, nunca ouvi mencionar nenhuma amizade próxima a não ser eu. Antes eu achava que ela só não ligava para essas coisas. Athena é tão estupidamente e ridiculamente bem-sucedida que faz sentido não querer se misturar com meros mortais. Ao que parece, ela só conversa com quem tem contas verificadas e com autores best-sellers, pois eles conseguem entretê-la com seus comentários elitistas sobre a sociedade moderna. Athena não tem tempo de fazer amizade com proletários. Mas, nesses últimos anos, tenho acreditado em outra teoria: todo mundo a acha tão insuportável quanto eu. Afinal, é difícil ser amigo de alguém que nos ofusca o tempo todo. Mas ninguém deve aturar Athena, porque não suportam a ideia de não estar à altura dela. Talvez eu só esteja aqui porque sou patética mesmo. Então, naquela noite, estamos apenas Athena e eu no terraço de um bar superestimado e barulhento em Georgetown. Ela entorna drinks como se tivesse a obrigação de provar que está se divertindo, e eu bebo para quietar a escrota dentro de mim que adoraria que ela estivesse morta. Asterisco asterisco asterisco. Athena e eu nos tornamos amigas por acaso. Morávamos no mesmo andar durante nosso primeiro ano em Yale, e já que nós duas sabíamos que queríamos ser escritoras desde que nos entendíamos por gente, acabamos nos mesmos grupos de estudo sobre escrita durante a graduação. Bem no comecinho da carreira, nós duas publicamos contos nas mesmas revistas literárias, e, alguns anos depois da formatura, nos mudamos para a mesma cidade. Athena estava lá por causa de uma bolsa de estudos de prestígio na Georgetown, cujo corpo docente, segundo os boatos, ficou tão impressionado com uma aula que ela foi convidada a ministrar na American University que o departamento de literatura criou uma vaga de escrita criativa só para ela, e eu, porque a prima da minha mãe concordou em me alugar seu apartamento em Roslyn desde que eu pagasse as contas de água e luz e me lembrasse de regar suas plantas. Athena e eu nunca sentimos uma conexão profunda, nem nos aproximamos por ter algum tipo de trauma em comum. Estávamos apenas sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, então era conveniente ser amigável uma com a outra. Por mais que a gente tenha começado do mesmo ponto de partida,
na aula de introdução a contos da professora Natália Gaines, nossas carreiras tomaram rumos totalmente distintos após a formatura. Escrevi meu primeiro romance em um surto de inspiração depois de passar um ano morrendo de tédio na Teach for America, a organização educacional sem fins lucrativos em que eu trabalhava. Todos os dias, eu voltava do trabalho e me dedicava a escrever a trama que queria contar desde a infância, uma história de amadurecimento ricamente detalhada e sutilmente mágica sobre luto, perdas e a relação entre irmãs, intitulada Sobre a Figueira. Depois de ter conversado com quase 50 agentes literários sem o menor sucesso, o livro foi comprado por uma editora independente chamada Evermore durante uma chamada para submissão de originais. O adiantamento me pareceu uma quantia absurda na época, $10.000, com direito a royalties assim que o lucro das vendas quitasse esse valor, mas isso foi antes de eu saber que Athena arrematou um contrato de 6 dígitos pelo seu livro de estreia na Penguin Random House. A Evermore faliu 3 meses antes de meu livro ir para a gráfica. Os direitos de publicação foram revertidos. Por um milagre, minha agente literária, que havia assinado comigo depois da oferta inicial da Evermore, vendeu os direitos para uma das Big Five, as 5 grandes editoras dos Estados Unidos, por um adiantamento de $20.000, um ótimo negócio, de acordo com o anúncio no Publishers Marketplace. Parecia que eu tinha finalmente chegado lá, que todos os meus sonhos de ser famosa e bem-sucedida estavam prestes a se tornar realidade, até que às vésperas do lançamento a primeira tiragem do livro foi reduzida de 10 para 5.000 exemplares. Minha turnê de divulgação por 6 cidades foi reduzida para 3 paradas na área metropolitana de Washington e a promessa de receber recomendações de autores famosos caiu por terra. Nunca cheguei a uma reimpressão. Vendi 2, talvez 3.000 exemplares no total. Meu editor foi demitido durante um daqueles cortes que acontecem toda vez que a economia aperta, e me passaram para um cara chamado Garret que até então se mostrou tão desinteressado em apoiar meu romance que às vezes me pergunto se ele sequer lembra que eu existo. Mas todos me dizem que isso faz parte. Todo mundo tem uma estreia ruim pra cacete. As editoras são assim mesmo. É sempre um caos em Nova York, os editores e gerentes de marketing trabalham em dobro e recebem por um, então deixam a peteca cair o tempo todo. A grama do vizinho nunca é mais verde. Todos os autores odeiam suas editoras. Não existem contos de fada como o da Cinderela, apenas trabalho pesado, persistência e tentativas frequentes de tirar a sorte grande. Então por que algumas pessoas chegam ao estrelato de primeira? 6 meses antes de o livro de estreia de Athena ser lançado, ela conseguiu uma matéria em uma revista literária popular, com uma foto de página dupla enorme e sexy. Sob a manchete, a mais nova prodígio do mercado literário chegou para dar voz aos asiáticos e seus descendentes. Os direitos do livro foram vendidos para mais de 30 países. Sua estreia rendeu elogios eufóricos dos críticos de veículos de comunicação como New Yorker e New York Times, e ela ocupou as primeiras colocações das listas de mais vendidos durante semanas. O circuito de premiações no ano seguinte não fugiu do esperado. O livro de estreia de Athena, Voz e Eco, sobre uma menina sino-americana que consegue invocar os fantasmas de todas as mulheres falecidas da própria família, foi um daqueles raros romances que se encaixavam na linha tênue entre ficção especulativa e comercial, então ela acumulou indicações para prêmios como Booker Prize, Nebula, Hugo e World Fantasy, 2 dos quais ela ganhou. E isso foi há apenas 3 anos. Athena publicou mais 2 livros desde então, e o consenso da crítica é que ela está cada vez melhor. Não é que Athena não tenha talento. Ela escreve bem pra cacete. Li todas as suas obras, e não sou tão invejosa a ponto de não reconhecer algo bem escrito. Mas é óbvio que o brilho de Athena não tem nada a ver com escrita. É por causa dela. Athena Liu é, em resumo, descolada pra caramba. Até mesmo seu nome, Athena Lingyen Liu, é descolado. Meus cumprimentos, senhor e senhora Liu, por terem escolhido a combinação perfeita entre clássico e exótico. Nascida em Hong Kong, criada em Sydney e Nova York e educada em internatos britânicos que lhe concederam um sotaque elegante e singular. Alta e esbelta, graciosa como toda ex-bailarina, com uma pele pálida feita porcelana e cílios longos e volumosos que adornam os olhos castanhos e a fazem parecer uma versão chinesa da Anne Hathaway. Não estou sendo racista ao dizer isso,
a própria Atena postou uma selfie ao lado da N em algum evento de tapete vermelho, com 4 enormes olhos enfileirados, cuja legenda era simplesmente gêmeas. Ela é inacreditável. Literalmente inacreditável. Então é claro que Atena consegue tudo, porque é assim que essa indústria funciona. O mercado editorial escolhe um queridinho, alguém bonito o bastante, alguém descolado e jovem e, qual é? Vamos admitir que estamos todos pensando a mesma coisa, alguém diverso o suficiente, e então enche a pessoa de dinheiro e recursos. É arbitrário pra cacete. Ou talvez não seja arbitrário, mas depende de fatores que não têm nada a ver com a qualidade da escrita de alguém. Atena, uma mulher racializada, ambiguamente queer, linda, educada em Yale, cosmopolita, foi escolhida pelos todo-poderosos. Já eu sou só June Hayward da Filadélfia, de olhos e cabelos castanhos, e não importa o quanto me esforce ou quanto eu escreva bem, jamais serei Atena Liu. Eu imaginava que ela já teria metido o pé e me largado a essa altura. Mas as mensagens amigáveis não param de chegar. Como vai a escrita? Conseguiu escrever tanto quanto gostaria? Boa sorte com o prazo, assim como os convites, happy hours regados a margaritas no Eu Centro, brunch na Zaitinha, uma batalha de rimas na U Street. A gente tem uma daquelas amizades superficiais, em que se consegue passar muito tempo com a pessoa sem de fato a conhecer. Ainda não sei se ela tem irmãos ou irmãs. Ela nunca me perguntou sobre namorados. Mas continuamos saindo, porque é muito conveniente que nós duas estejamos em Washington, e porque é difícil fazer novas amizades a essa altura da vida. Para ser sincera, nem sei por que Atena gosta de mim. Ela sempre me abraça quando me vê. Curte minhas postagens nas redes sociais pelo menos 2 vezes por semana. A gente sai para beber no mínimo uma vez por mês, e quase sempre a convite dela. Não faço ideia do que eu tenho a oferecer. Não estou nem perto de ter a influência, a popularidade ou as conexões que valeriam o tempo que ela gasta comigo. No fundo, sempre suspeitei que Atena gostasse da minha companhia exatamente porque não chego aos pés dela. Eu entendo seu mundo, mas não sou uma ameaça, e suas conquistas estão tão fora da minha realidade que ela nem se sente mal de alardear suas vitórias na minha cara. Todo mundo quer uma amiga que jamais vai desafiar nossa superioridade, que sabe que é um caso perdido, não quer? Todo mundo precisa de alguém que sirva de saco de pancadas, não precisa? Asterisco asterisco asterisco. Não deve ser tão ruim assim, diz Atena. Tenho certeza de que eles só vão adiar a publicação da edição em brochura por mais alguns meses. Não foi adiado, respondo. Foi cancelado. Brett me contou que eles só não conseguiram encaixar meu livro no cronograma de publicação deles. Ela me dá tapinhas no ombro. Não se preocupe. A gente ganha mais royalties nas edições em capa dura, afinal. É melhor pensar pelo lado positivo, não acha? Que ousadia da parte dela presumir que eu vou chegar a receber algum royalty. Não digo isso em voz alta. Se você repreende Atena pela falta de tato, ela se afunda em uma culpa exagerada, e isso é mais difícil de suportar do que minha mera irritação. Estamos no bar do terraço do Graham, sentadas em uma namoradeira com vista para o pôr do sol. Atena está tomando seu segundo whisky sour, e eu estou na minha terceira taça de vinho Pinot Noir. Já abordamos o exaustivo tema dos problemas com minha editora, conversa da qual me arrependo profundamente, porque as tentativas de Atena de oferecer conforto ou conselho sempre soam como se ela estivesse esfregando suas vitórias na minha cara. Não quero irritar o Garret, continuo. Bem, na verdade, acho que ele está ansioso para rejeitar logo meu próximo livro, para que eles possam se livrar de mim de uma vez por todas. Não seja modesta, responde Atena. Ele comprou seu livro de estreia, não comprou? Na verdade, não, retruco. Preciso lembrar isso a Atena o tempo todo. Ela tem a memória de um peixinho dourado quando se trata dos meus problemas. É preciso repetir 2 ou 3 vezes para que ela de fato assimile algo. O editor que comprou foi demitido, e aí passaram a bola para ele. Sempre que tocamos no assunto, parece que Garret está só cumprindo tabela. Bem, que ele se dane. Exclama Atena, com alegria.
Quer mais um? Os drinks são incrivelmente caros neste lugar, mas tudo bem, porque é Athena quem está pagando. Ela sempre paga, a essa altura, eu já parei de me oferecer. Acho que Athena nem entende conceitos como caro e barato. Ela foi de Yale e um diploma de mestrado a estar com centenas de milhares de dólares na conta bancária. Uma vez, quando comentei que uma vaga júnior no mercado editorial em Nova York paga só $35.000 por ano, ela piscou, confusa, e perguntou se aquilo era muito. Eu adoraria um Malbec, respondo. Uma taça desse vinho custa $19. Pode deixar, querida. Athena levanta e caminha até o bar. O bartender sorri para ela, que solta um gritinho de surpresa, com as mãos cobrindo a boca como se ela fosse a Shirley Temple. Parece que um dos cavalheiros no balcão lhe ofereceu uma taça de champanhe. Sim, estamos mesmo comemorando. Sua risada delicada e radiante paira sobre a música. Mas posso pegar uma para minha amiga também? Por minha conta. Não tem ninguém por aí me pagando champanhe. Mas isso é normal. Athena recebe uma avalanche de atenção sempre que saímos, se não de leitores desesperados por uma selfie e um autógrafo, então de homens e mulheres que a consideram encantadora. Mas eu sou invisível. Bom, Athena se acomoda ao meu lado e me oferece minha taça. Você quer saber da reunião com a Netflix? Ai, meu Deus, Junie, foi uma loucura. Eu conheci o cara que produziu A Máfia dos Tigres. A Máfia dos Tigres. Fique feliz por ela, digo a mim mesma. Só fique feliz por ela, deixe que ela aproveite esta noite. As pessoas sempre descrevem a inveja como uma coisa cortante, verde e venenosa. Infundada, avinagrada, maldosa. Mas eu descobri que a inveja, para pessoas que escrevem, é mais parecida com medo. Inveja é a palpitação no meu peito quando vejo notícias do sucesso de Athena no Twitter, outro contrato, indicação a prêmios, edições especiais, direitos vendidos para outros países. Inveja é a constante comparação que faço entre mim e ela, em que eu sempre perco, é o pânico por sentir que não escrevo bem o suficiente ou rápido o suficiente, que eu não sou, nem nunca serei, boa o bastante. Inveja é saber que o contrato de 6 dígitos que Athena assinou com a Netflix vai me deixar sem chão por dias, incapaz de me concentrar no trabalho, paralisada de vergonha e autodesprezo toda vez que eu vir um dos livros dela na vitrine de uma livraria. Que eu saiba, toda pessoa que escreve se sente assim em relação a alguém. Escrever é uma atividade muito solitária. Não tem como ter certeza de que se está criando algo valioso, e basta suspeitar que você está ficando para trás nessa competição desenfreada para afundar em um poço de desespero. Olhe apenas para o próprio manuscrito, é o que dizem. Mas é difícil quando todo mundo parece esfregar os respectivos manuscritos na sua cara. Mas eu também sinto o tipo de inveja cruel ao ver Athena falar sobre o quanto ama a editora dela, uma figura literária poderosa chamada Marlena Ng, que me tirou da escuridão e entende de verdade o que estou tentando fazer em nível criativo, sabe? Observo os olhos castanhos de Athena, margeados pelos cílios enormes e ridículos que a fazem parecer um bichinho da Disney, e me pergunto, como é ser você? Como é ser tão inacreditavelmente perfeita e ter tudo de bom que existe no mundo? E talvez sejam as bebidas, ou minha imaginação hiperativa de escritora, mas sinto um nó escaldante no estômago, uma vontade bizarra de enfiar os dedos naquela boca pintada de vermelho cereja e rasgar o rosto dela, descascar com precisão a pele do corpo feito uma laranja e me cobrir com ela. E, tipo, ela me entende, como se estivesse transando com as minhas palavras. Tipo sexo mental. Athena solta uma risadinha, depois franze o nariz de um jeito adorável. Eu reprimo o impulso de cutucá-lo. Você já pensou que o processo de edição é tipo transar com seu editor? Como se vocês estivessem concebendo um enorme bebê literário. Percebo que ela está embriagada. Só 2 drinks e meio e ela está trebada, já esqueceu mais uma vez que, na verdade, eu odeio meu editor. Athena é fraca para a bebida. Descobri isso na primeira semana da faculdade, numa festa na casa de algum veterano no East Rock, quando segurei seu cabelo enquanto ela vomitava no vaso sanitário. Athena gosta de coisas sofisticadas, ama exibir tudo o que sabe sobre o uísque,
Ela chama de whisky, e às vezes de whisky das terras altas, mas mal bebeu e já está com o rosto corado e a fala enrolada. Athena ama ficar bêbada, e Athena bêbada sempre afaga o próprio ego e age de maneira dramática. Notei esse comportamento pela primeira vez na Comic Con de San Diego. Estávamos espremidas em volta de uma mesa enorme no bar do hotel e ela ria alto demais, as bochechas vermelhas feito pimentão, rodeada de caras. Um deles, que logo seria exposto no Twitter por ser um embuste assediador, secava avidamente os peitos dela. Ai, meu Deus, disse Athena. Não estou pronta para isso. Vai dar tudo errado. Não estou pronta. Vocês acham que eles me odeiam? Acham que todo mundo me odeia em segredo e ninguém nunca vai me contar? Vocês contariam se me odiassem? Não, claro que não odeiam, garantiram os homens, fazendo carinho nas mãos dela. Ninguém seria capaz de te odiar. Eu costumava achar que isso era uma tática para chamar atenção, mas Athena também age assim quando estamos a sós. Ela fica muito vulnerável, como se estivesse prestes a cair no choro, ou como se estivesse sendo corajosa por revelar segredos que nunca contou para ninguém. Dá dó de ver. Tem um quê de desespero nesse comportamento, e não sei o que seria mais assustador, ela ser manipuladora a ponto de o teatrinho parecer convincente ou tudo o que ela diz ser mesmo verdade. Apesar de todo o estrondo da música e das vibrações do baixo, o Graham está vazio, o que não surpreende. É uma quarta-feira à noite. 2 homens aparecem para dar seus números de telefone para Athena, e ela os dispensa. Somos as únicas mulheres no recinto. O terraço está quieto e claustrofóbico de um jeito aterrorizante, então terminamos os drinks e vamos embora. Com certo alívio, penso que acabou. Mas Athena me chama para dar um pulinho em seu apartamento, a poucos minutos de carro dali, perto do Dupont Circle. Anda, vamos, insiste ela. Tem um whisky maravilhoso guardado para este momento. Você precisa experimentar. Estou cansada, e não estou me divertindo tanto assim, a inveja é pior durante a bebedeira, mas sinto curiosidade de ver o apartamento dela, então concordo. É chique pra cacete. Eu sabia que Athena era rica, afinal, royalties de um best-seller não são pouca coisa, mas não tinha entendido quanto até entrar no apartamento de 2 quartos em que ela mora sozinha, no 9º andar. Um dos quartos é o de dormir, o outro é para escrever, com pé direito alto, piso de madeira reluzente, janelas que vão do chão ao teto e uma varanda de fora a fora. Athena decorou o lugar naquele estilo universal e famoso do Instagram, todo minimalista mas refinado, elegantes móveis de madeira, estantes de design discreto e carpetes monocromáticos singelos. Até as plantas parecem caras. Um umidificador chia debaixo de uma calateia. E aí, whisky mesmo? Ou algo mais leve? Athena aponta para a adega climatizada. Ela tem a porra de uma adega climatizada. Que tal Riesling? Ou então o excelente Sauvignon Blanc que tenho aqui, a menos que você queira continuar bebendo vinho tinto. Whisky, respondo, porque a única maneira de aguentar o resto da noite é ficar o mais bêbada possível. Excelente. Puro ou com gelo? Ou que tal um Old Fashioned? Não faço ideia de como se bebe whisky. Igual ao seu. Um Old Fashioned, então. Ela dispara para dentro da cozinha. Depois de um instante, ouço o armário se abrindo e pratos tilintando. Quem diria que o jeito tradicional dava tanto trabalho? Tenho este esplêndido Whisky Pig de 18 anos, anuncia ela. É muito suave, parece uma mistura de caramelo e pimenta do reino. Você vai ver. Maravilha, respondo. Parece ótimo. Ela está demorando um pouco, e eu preciso muito fazer xixi, então perambulo pela sala de estar em busca do banheiro. Eu me pergunto o que vou encontrar lá. Talvez um difusor de aromaterapia chique. Talvez um cesto de ovos de jade para a vagina. Nessa hora, percebo que a porta do escritório está escancarada. É um espaço magnífico, não consigo evitar dar uma olhada. Eu reconheço das postagens no Instagram, seu palácio criativo, como Athena o chama.
Há uma enorme escrivaninha de mogno com pernas curvas sob uma janela emoldurada por cortinas rendadas em estilo vitoriano. Ali em cima está sua amada máquina de escrever preta. É isso mesmo. Athena usa uma máquina de escrever. Não há cópias no Word, nem no Google Docs ou no Scrivener, só rabiscos em cadernos Moleskine que se transformam em esboços em notas adesivas que se tornam rascunhos inteiros e completos em sua máquina de escrever Remington. Isso a força a se concentrar na estrutura das frases, ou pelo menos é isso que Athena diz. Ela deu essa resposta em tantas entrevistas que até memorizei. Do contrário, ela digere parágrafos inteiros de uma só vez e não vê as agulhas escondidas no palheiro. Fala sério. Quem fala assim? Quem pensa assim? Existem máquinas de escrever eletrônicas, feias e superfaturadas, perfeitas para autores que não conseguem compor um mísero parágrafo sem perder a concentração e abrir o Twitter. Mas Athena as odeia, ela usa uma máquina vintage, uma coisinha desengonçada que a obriga a comprar cartuchos especiais de tinta e páginas grossas e robustas para os manuscritos. Não consigo escrever em uma tela, contou-me certa vez. Preciso ver as letras impressas. Tem alguma coisa reconfortante na solidez das palavras. Parece permanente, como se tudo que escrevo tivesse peso. Isso me mantém com o pé no chão, dá clareza aos meus pensamentos e me força a ser específica. Adentro ainda mais o escritório, porque estou bêbada o bastante para esquecer que isso é falta de educação. Há uma folha de papel no carro da máquina, onde se vê uma única palavra, fim. Bem ao lado, noto uma pilha de páginas de quase 30 centímetros de altura. Athena se materializa ao meu lado, com um copo de vidro em cada mão. Ah, esse é o projeto da Primeira Guerra Mundial. Finalmente terminei. Ela é conhecida por ser reservada em relação aos próprios projetos até que estejam finalizados. Não faz uso de leitores beta, não dá entrevistas nem compartilha trechos nas redes sociais. Nem mesmo seus agentes e editores veem sequer um esboço até que Athena tenha terminado definitivamente. Eu preciso gestar o texto dentro de mim até que esteja viável, explicou-me certa vez. Se eu o expuser ao mundo antes de estar completamente formado, ele morre. Fico chocada que ninguém nunca tenha dado um puxão de orelha nela por essa metáfora grotesca, mas acho que qualquer coisa que Athena diz é considerada aceitável. As únicas coisas que ela revelou nos últimos 2 anos é que este romance está relacionado à história militar do século XXI e que representa um enorme desafio artístico para ela. Caramba, digo. Parabéns. Digitei a última página hoje de manhã, conta ela, alegre. Ninguém leu ainda. Nem o seu agente. Athena solta uma risadinha abafada. Jared só lida com as burocracias e assina meu contra-cheque. É tão grande. Eu me aproximo mais da escrivaninha, estendendo a mão para a primeira página, mas logo a recolho. Burra, bêbada. Não posso simplesmente sair por aí mexendo nas coisas dos outros. Mas em vez de esbravejar comigo, Athena sente. O que você acha? Você quer que eu leia? Bom, acho que agora não tudo. Ela ri. É bem longo. Só estou feliz que terminei. Essa pilha não está linda? Ficou bem robusta. Ela tem significado. Athena está tagarelando, está tão bêbada quanto eu, mas entendo exatamente o que quer dizer. O livro é imenso, em vários sentidos. É o tipo de livro que deixa sua marca na história. Meus dedos pairam sobre a pilha. Posso. Claro, claro. Athena assente com entusiasmo. Preciso me acostumar, agora que ele está no mundo. Dei à luz. Mas que insistência nessa metáfora bizarra. Sei que ler essas páginas só vai colocar ainda mais lenha na minha inveja, mas não consigo me conter. Pego umas 10 ou 15 páginas do topo e dou uma lida. Minha nossa, está tudo ótimo. Não consigo ler direito quando estou meio alta, e meu olhar fica deslizando para o final de cada parágrafo, mas só de correr os olhos pelas páginas dá para ver que este livro será deslumbrante. A escrita é firme e resoluta. Não há nenhum deslize juvenil como no livro de estreia dela.
Sua voz amadureceu e se aperfeiçoou. Cada descrição, cada frase canta. É melhor do que qualquer coisa que eu poderia escrever, talvez durante toda a minha vida. Gostou? Pergunta Athena. Ela está nervosa. Seus olhos estão arregalados, quase assustados, ela remexe no colar que pende do pescoço enquanto me observa. Com que frequência ela faz esse showzinho? Com quanta intensidade as pessoas a enchem de elogios quando ela faz isso? É por pura birra, mas não quero lhe dar esse tipo de validação. Essa tática funciona com críticos e fãs. Não comigo. Não sei, respondo, sem emoção. Não consigo ler direito quando estou bêbada. Athena parece cabisbaixa, mas apenas por um momento. Logo a vejo forçar um sorriso. Claro, que burrice a minha, é claro que você não quer. Ela pisca para o próprio copo, depois para mim e então para a sala de estar. Bem, você quer só passar um tempo aqui? Então aqui estou eu, só passando um tempo com Athena Liu. Quando está trêbada, pelo jeito ela fica extremamente comum. Não me faz perguntas sobre Heidegger ou Arindite, nem sobre a meia dúzia de filósofos que ela ama mencionar em entrevistas. Não fica se gabando sobre como foi incrível ser convidada para ser modelo da Prada em Paris. Aconteceu por mero acaso, o diretor a viu sentada do lado de fora de um bistrô e pediu a ela que participasse. Nós rimos das celebridades. Confessamos que não vemos a menor graça no mais recente twink com olhinhos de cachorro pidão, mas que Cate Blanchett pode pesar na gente sempre que quiser. Athena elogia meu estilo. Pergunta onde comprei meus sapatos, meu broche, meus brincos. Fica encantada com minha habilidade para garimpar em brechós. Eu ainda compro quase tudo na Talbots, como se fosse uma velhinha. Eu a faço rir com histórias de meus alunos, uma procissão de adolescentes cheios de espinhas e cara de tédio que poderiam se valer dos contatos dos pais para entrar em uma universidade de elite de menor prestígio, desde que se dessem ao trabalho de ir um pouquinho melhor no vestibular. Também falo sobre como suas redações escritas por ghostwriters estão cheias de dificuldades pessoais inventadas, quando está na cara que nunca passaram por nada disso. Compartilhamos histórias sobre encontros ruins, sobre pessoas que conhecemos na faculdade, sobre como, de alguma forma, calhamos de dormir com os mesmos dois caras de Princeton. Acabamos esparramadas no sofá de Athena, rindo tanto que nossas barrigas doem. Não sabia que era possível me divertir tanto com ela. Nunca fui tão eu mesma perto dela. Já nos conhecemos há mais de 9 anos, mas sempre fui muito cautelosa. Em parte porque fico com receio de que ela perceba que não sou tão brilhante ou interessante quanto ela pensa, em parte por conta do que aconteceu no nosso primeiro ano da faculdade. Mas esta noite, pela primeira vez em muito tempo, não sinto que preciso filtrar cada palavra que digo. Não estou me esforçando para impressionar a porra da Athena Liu. Só estou passando um tempo com ela. A gente deveria fazer isso mais vezes, sugere Athena. Sério, Juni, como é que a gente nunca fez isso antes? Não sei, respondo, e aí, tentando soar profunda, acrescento, talvez porque estivéssemos com medo de quanto poderíamos gostar uma da outra. É uma coisa idiota de se dizer, e está longe de ser verdade, mas isso parece agradar Athena. Talvez, concorda ela. Talvez. Ah, Juni. A vida é tão curta. Por que a gente fica se protegendo assim? Os olhos dela estão brilhando. Ela umedece os lábios. Estamos sentadas lado a lado no futon, com os joelhos tão próximos que quase se tocam. Por um instante, acho que ela vai se aproximar e me beijar, e que baita história isso daria, que reviravolta, mas então ela se sobressalta e solta um gritinho, e percebo que meu copo está tão inclinado que derramei o uísque no chão. Ainda bem que caiu no piso de madeira, porque se eu tivesse estragado um dos tapetes caríssimos de Athena eu teria me jogado da varanda. Ela ri e corre até a cozinha atrás de um guardanapo, e eu dou mais uns goles para me acalmar, sem saber por que meu coração está batendo tão rápido. De repente já é meia-noite e estamos fazendo panquecas do zero, sem mistura pronta de caixinha, e pingando várias gotas de extrato de panda na massa, que agora está verde neon, pois Athena Liu não faz panquecas normais. É tipo baunilha, só que melhor, explica ela.
Tem um aroma delicioso de ervas, que dá a sensação de respirar fundo o ar de uma floresta. Não acredito que as pessoas brancas ainda não descobriram o panda. Ela vira a frigideira e as panquecas caem no meu prato. Estão queimadas e irregulares, mas têm um cheiro muito bom, e é aí que percebo que estou faminta. Devoro uma com as mãos, depois ergo o olhar e vejo Athena me encarando. Limpo os dedos, temendo que a tenha deixado enojada, mas ela ri e me desafia a ver quem come mais. De repente há um cronômetro rolando enquanto enfiamos panquecas ainda meio cruas e pegajosas goela abaixo, tão rápido quanto possível. Bebemos leite aos montes entre uma mordida e outra para ajudar os bolos de comida a descerem pela garganta. 7, anuncio, ofegante, tentando respirar. 7, quantas você? Mas Athena não está olhando para mim. Está piscando com muita força, de senho franzido. Uma das mãos sobe ao pescoço. A outra estapeia meu braço freneticamente. Os lábios dela se abrem, e dele sai um ruído abafado e mórbido. Ela está engasgando. Conheço a manobra de Heimlich, ou pelo menos acho que conheço. Não penso nela desde o ensino fundamental. Eu me posiciono atrás de Athena, envolvo sua cintura com os braços e pressiono as mãos na altura de seu estômago, o que deveria expulsar a panqueca. Cacete, como é magra, mas ela ainda está balançando a cabeça de um lado para o outro e batendo no meu braço. Não está saindo. Eu pressiono de novo. E de novo. Não está funcionando. Me passa pela cabeça que eu deveria pegar o celular e jogar Heimlich no Google, talvez assistir a um tutorial no YouTube. Mas não dá tempo, isso demoraria demais. Athena está esmurrando o balcão. Seu rosto fica roxo. Eu lembro de ler uma notícia alguns anos atrás sobre uma universitária que morreu engasgada em uma competição de quem comia mais panquecas. Lembro de estar sentada no vaso sanitário enquanto rolava a página para ler os detalhes, sentindo um fascínio obsceno, porque era uma maneira muito repentina, ridícula e devastadora de morrer. As panquecas pareciam um bloco de cimento na garganta dela, disseram os paramédicos. Um bloco de cimento. Athena me puxa pelo braço e aponta para meu celular. Socorro, diz ela apenas com os lábios. Socorro, socorro. Meus dedos ainda tremem. Preciso tentar 3 vezes até desbloquear a tela e ligar para a emergência. Eles me perguntam o que aconteceu. Estou com uma amiga, informo, sem fôlego. Ela está engasgando. Tentei fazer a manobra de Heimlich, mas não está saindo. Ao meu lado, Athena curvou-se sobre uma cadeira. Ela está esmurrando o próprio externo contra o encosto, tentando aplicar a técnica em si mesma. Seus movimentos ficam cada vez mais frenéticos, parece que ela está roçando na cadeira, penso, de maneira idiota, mas não parece funcionar. Nada sai voando de sua boca. Senhora, onde você está? Ah, porra! Não sei o endereço de Athena. Não sei, estou na casa de uma amiga. Tento pensar. Do outro lado do restaurante mexicano, e da livraria, não sei bem onde é. Poderia ser mais específica? Dupont. Dupont Circle. É a um quarteirão da estação de metrô. O prédio tem uma porta giratória. É um prédio residencial. Isso. Independente. Madison. Isso. Madison. Esse aí. Qual apartamento? Não sei. Eu me viro para Athena, mas ela está encolhida no chão, se debatendo de um jeito horrível de ver. Eu hesito, sem saber se ajudo ou se checo o número na porta. Mas aí eu me lembro, estamos no 9º andar, tão lá no alto que é possível ver Dupont Circle inteiro da varanda. É o 907, respondo, arfante. Por favor, venham logo, ai, meu Deus. Uma ambulância está a caminho, senhora. A paciente está acordada? Olho por cima do ombro. Athena parou de se debater. A única coisa que ainda se mexe são seus ombros, que dão espasmos tão violentos que ela parece estar possuída. Então isso também para. Senhora? Abaixe o celular.
Minha visão está turva. Estendo a mão e sacudo o ombro dela. Nada. Os olhos de Athena estão completamente arregalados. Não aguento olhar para eles. Coloco os dedos em seu pescoço, checando a pulsação. Nada. A atendente ao telefone fala mais alguma coisa, mas não consigo entender. Não entendo nem meus próprios pensamentos. Tudo o que acontece é seguir, das batidas na porta à entrada apressada dos paramédicos no apartamento, passa em um borrão sombrio e desconcertante. Asterisco, asterisco, asterisco. Só chego em casa na manhã do dia seguinte. Ao que parece, registrar um óbito leva bastante tempo. Os paramédicos precisam checar cada maldito detalhezinho antes de oficialmente escreverem seus prontuários. Athena Liu, mulher de 27 anos, morreu engasgada com a porra de uma panqueca. Eu dou meu depoimento. Olho bem no fundo dos olhos da paramédica à minha frente, são de um azul muito claro, e seus cílios estão grudados com enormes bolotas pretas de rímel, para me distrair da maca na cozinha às minhas costas e do pessoal uniformizado cobrindo o corpo de Athena com um lençol de plástico. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, isso é um saco para coleta de cadáver. É tudo verdade. Athena morreu. Seu nome? June. Desculpa, Juniper Hayward. Idade? 27. Qual a sua relação com a falecida? Ela era, minha amiga. Somos amigas desde a época da faculdade. E o que você estava fazendo aqui hoje à noite? Estávamos comemorando. Lágrimas fazem meu nariz arder. Estávamos comemorando porque ela tinha acabado de assinar um contrato com a Netflix, e ela estava feliz pra caramba. Fico estranhamente apavorada com a ideia de me prenderem por assassinato. Mas isso é burrice. Athena se engasgou, e o glóbulo, eles ficam chamando aquele negócio de glóbulo, que tipo de palavra é essa? Está bem ali na garganta dela. Não há sinais de violência. Ela me deixou entrar, as pessoas viram a gente se divertindo no bar. Liga pro cara no Graham, sinto vontade de dizer. Ele vai confirmar minha história. Mas por que estou tentando arranjar um álibi? Os detalhes não importam. Eu não fiz nada. Eu não a matei. Isso é ridículo. É ainda mais ridículo que eu esteja com medo. Nenhum júri me consideraria culpada. Por fim, eles me deixam ir embora. São 4 da manhã. Um policial, em algum momento a polícia chegou, e imagino que é o que acontece quando há um cadáver envolvido, me oferece uma carona até Roslin. Passamos a maior parte da viagem em silêncio, e, quando chegamos ao meu prédio, ele me oferece condolências. Eu escuto, mas não processo nada. Entro aos tropeços no meu apartamento, arranco os sapatos e o sutiã, gargarejo enxaguante bucal e desmorono na cama. Choro por um tempo, com soluços bastante altos para colocar para fora essa energia horrorosa no meu corpo. Depois de um comprimido de melatonina e 2 de exopiclona, consigo cair no sono. Enquanto isso, o manuscrito de Athena está dentro da bolsa ao lado da minha cama, quente feito carvão em brasa. 2. O luto é uma experiência estranha. Athena era só uma amiga, não uma amiga próxima. Eu me sinto uma escrota por dizer isso, mas ela não era tão importante assim para mim, e não deixou um vazio na minha vida que preciso aprender a contornar. Não sinto a mesma sensação sufocante e sombria de perda de quando meu pai morreu. Não tenho dificuldade para respirar. Não fico deitada me perguntando se vale a pena levantar da cama pela manhã. Não sinto ressentimento de todos os desconhecidos em que esbarro, sem saber como conseguem seguir com suas vidinhas como se o planeta não tivesse parado de girar. A morte de Athena não destruiu meu mundo, só o tornou mais esquisito. Meus dias passam como de costume. Na maior parte do tempo, se não penso muito no assunto, se não me perco em memórias, eu me sinto bem. Mas eu estava lá. Eu vi Athena morrer. Minhas emoções naquelas primeiras semanas são dominadas menos pela tristeza e mais por um choque estarrecido. Aquilo aconteceu mesmo. Eu realmente vi os pés dela se debatendo contra o piso de madeira, realmente vi os dedos dela arranhando o próprio pescoço.
Realmente me sentei ao lado de seu cadáver por 10 minutos antes de os paramédicos chegarem. Realmente vi seus olhos esbugalhados, agoniados, desfocados. Essas lembranças não me levam às lágrimas, não dá para chamar essa sensação de sofrimento, mas de fato encaro minhas paredes e sussurro: que porra foi essa, várias vezes durante o dia. A morte de Athena deve ter aparecido no jornal, porque meu celular está abarrotado de mensagens de amigos tentando falar a coisa certa e oferecer apoio. Oi, só checando como você tá, ou conhecidos tentando descobrir todos os detalhes sórdidos. MDS, eu vi no Twitter, você tava mesmo lá. Não tenho energia para responder. Sinto um enjoo entusiasmado e maravilhado ao ver os numerozinhos aumentarem mais e mais no canto dos ícones dos meus aplicativos de mensagem. Seguindo o conselho de minha irmã Rory, frequento um grupo de apoio local e marco uma consulta com um terapeuta especializado em luto. As duas coisas só fazem eu me sentir pior, porque ambas presumem a existência de uma amizade que não existiu de fato, e é difícil demais explicar por que não estou tão abatida por causa de Athena, então não dou continuidade a nenhuma delas. Não quero falar sobre o quanto sinto falta de Athena, ou sobre como meus dias parecem vazios sem ela. O problema é que os dias parecem completamente normais, tirando o fato singular e espantoso de que Athena está morta, de que ela se foi assim, sem mais nem menos. Não sei nem como eu deveria me sentir em relação a isso, então começo a beber e comer impulsionada pelo pânico sempre que a tristeza ameaça dar as caras, e fico bem inchada por algumas semanas de tanto comer sorvete e lasanha, mas os problemas param por aí. Na verdade, estou chocada com a minha resiliência mental. Tenho um colapso nervoso apenas uma vez, uma semana depois do ocorrido. Não tenho certeza do que o desencadeou, mas passo a noite toda assistindo a tutoriais da manobra de Heimlich no YouTube, comparando com aquilo que fiz e tentando lembrar se posicionei as mãos da mesma forma, se puxei com força o suficiente. Eu poderia tê-la salvado. Fico dizendo isso em voz alta, como se fosse a Lady Macbeth gritando sobre a maldita mancha. Eu poderia ter esfriado a cabeça e tentado aplicar a técnica direito. Poderia ter posicionado os punhos do jeito certo sobre o umbigo de Athena, desobstruído suas vias aéreas e permitido que ela respirasse mais uma vez. Ela morreu por minha causa. Não, declara Rory quando ligo às 4 da manhã, chorando tanto que mal consigo falar. Não, não, não. Não acredite nisso nem por um segundo, está me ouvindo? A culpa não é sua. Você não matou aquela mulher. Você é inocente. Está me ouvindo? Eu me sinto uma criancinha quando murmuro de volta. Estou. Tá. Tá bom. Mas é disto que preciso agora, a crença incontestada de uma criança de que o mundo é simples assim, e que, se eu não tive a intenção de fazer algo ruim, nada disso é minha culpa. Você vai ficar bem? Insiste Rory. Quer que eu ligue para Dragaile? Não. Meu Deus, não, eu estou bem. Não liga para Dragaile. Tá, é só que ela falou pra gente que se você tivesse uma recaída. Não estou tendo uma recaída. Respiro fundo. Não é isso. Eu estou bem, Rory. Eu não conhecia a Athena tão bem assim. Tá tudo bem. Alguns dias depois de a notícia estourar, escrevo um longo fio no Twitter sobre o que aconteceu. Parece que estou escrevendo a partir de um modelo já pronto, me inspirando em inúmeros fios de luto que li com ardor ao longo do tempo. Uso frases como acidente trágico, a ficha ainda não caiu e ainda não parece real. Não me aprofundo nos detalhes, porque isso é repugnante. Escrevo sobre como estou abalada, o que Athena significou para mim e o quanto sentirei sua falta. Desconhecidos me dizem o quanto lamentam minha perda, que eu deveria ser gentil comigo mesma, que é totalmente válido eu estar inconsolável depois de algo tão traumático. Dizem que sou uma boa pessoa. Me mandam abraços e me desejam tudo de bom. Perguntam se podem abrir uma vaquinha para minha terapia, e eu fico tentada pelo dinheiro, mas não me sinto confortável o bastante para aceitar. Uma pessoa até se oferece para me trazer comida caseira todos os dias durante um mês inteiro. Mas isso eu ignoro, porque não dá para confiar em ninguém na internet, e sabe-se lá se não é alguém querendo me envenenar. Meu tweet recebe 30.000 curtidas em um único dia.
Isso é o máximo de atenção que já recebi no Twitter, e a maioria é de pessoas influentes do meio literário e personalidades da internet com contas verificadas. Ver meu número de seguidores aumentar a cada segundo me deixa estranhamente empolgada. Mas depois começo a me sentir enojada, da mesma forma que me sinto depois de me masturbar por tédio, então bloqueio o Twitter em todos os meus aparelhos. Estou tirando um tempo para cuidar da minha saúde mental, mas agradeço a todo mundo pela preocupação, e juro que só vou entrar lá de novo dali a pelo menos uma semana. Compareço ao funeral de Athena, e a mãe dela me convidou a discursar. Ela me ligou alguns dias depois do incidente, e eu quase deixei o celular cair quando descobri quem era. Senti um súbito medo de que ela fosse me interrogar, ou me acusar de matar a filha. Mas em vez disso ela ficou pedindo desculpas, como se Athena tivesse sido muito mal educada por morrer na minha frente. O velório acontece em uma igreja coreana em Rockville, o que é esquisito, porque achei que Athena fosse chinesa, mas que seja. Fico impressionada ao ver que quase ninguém ali tem a minha idade. A maioria é de idosos asiáticos, provavelmente amigos da mãe de Athena. Não há um único escritor que eu reconheça, nem ninguém da faculdade. Mas talvez o funeral seja um assunto da comunidade. Provavelmente as pessoas que de fato conheciam Athena tenham ido ao velório virtual que o coletivo de escritores asiático-americanos organizou. Graças a Deus, o caixão está fechado. Muitos dos discursos fúnebres são feitos em chinês, então fico ali sentada, meio sem jeito, olhando em volta em busca de pistas de quando rir ou balançar a cabeça e chorar. Quando chega minha vez, a mãe de Athena me apresenta como uma das amigas mais próximas de sua filha. Juni estava lá na noite em que minha Athena morreu, diz a senhora Liu. Ela fez o máximo que pôde para salvá-la. Só preciso disso para que as lágrimas comecem a jorrar. Mas isso é bom, comenta uma voz desagradável e cínica na minha cabeça. Chorar faz meu sofrimento parecer genuíno. Desvia a atenção do fato de eu não saber que merda estou fazendo ali. Athena era deslumbrante, começo, e de fato estou sendo sincera. Ela era uma em 1.000.000. Intocável. Olhar para ela era como olhar para o próprio sol. Ela era tão brilhante que doía se você a olhasse por muito tempo. Sofro durante meia hora no velório antes de inventar uma desculpa para ir embora. Só consigo aguentar até certo ponto o cheiro pungente de comida chinesa e os velhos que não conseguem ou se recusam a falar em inglês. A senhora Liu me abraça apertado, fungando enquanto me despeço. Ela me faz prometer que vou manter contato e informar como estou. Suas lágrimas manchadas de rímel deixam marcas empelotadas que não saem da minha blusa de veludo, mesmo depois de meia dúzia de lavagens, então acabo jogando aquela roupa toda no lixo. Asterisco asterisco asterisco. Cancelo minhas aulas particulares pelo resto do mês. Trabalho meio período no Veritas College Institute, preparando alunos para o vestibular e como ghostwriter das redações de candidatura para a faculdade, o que é um emprego padrão para todos os graduados de faculdades de elite sem perspectivas de trabalho melhores. Meu chefe fica irritado, e os pais que me contrataram ficam furiosos, o que é compreensível, mas por hora não consigo me forçar a permanecer sentada em salinhas sem janela e revisar provas de múltipla escolha de interpretação textual enquanto pirralhos de aparelho mascam chiclete. Não consigo mesmo. Na semana passada eu vi uma amiga se debater no chão até morrer. Esbravejo com a mãe de um aluno que me liga para reclamar. Então acho que posso tirar uma licença de luto por uns dias, não posso? Eu não saio por algumas semanas. Fico no meu apartamento, de pijama o dia todo. Peço comida mexicana pelo menos uma dúzia de vezes. Revejo episódios de The Office até que eu consiga recitar todos, palavra por palavra, só para ter alguma coisa para acalmar minha mente. Além disso, eu leio. Athena tinha razão de ficar animada. Basicamente, O Último Front é uma obra-prima. Preciso mergulhar de cabeça na Wikipédia para me situar. O romance discorre sobre as experiências e contribuições desconhecidas do Chinese Labor Corps, grupo de 140.000 trabalhadores chineses que foram recrutados pelo exército britânico e enviados para a frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial. Muitos morreram por causa de bombardeios, acidentes e doenças.
A maioria foi maltratada assim que chegou à França, ludibriada e despojada de salários, acomodada em alojamentos imundos e abarrotados, privada de intérpretes e atacada por outros trabalhadores. Muitos nunca conseguiram voltar para casa. É uma piada recorrente que qualquer autor sério em algum momento vai publicar um romance de guerra imponente e ambicioso, e acho que este seria o de Atena. Ela tem a confiança e a prosa modesta e lírica necessária para contar uma história tão pesada sem passar a impressão de ser pomposa, imatura ou soberba. A maioria dos grandes épicos de guerra escritos por jovens escritores tende a parecer uma mera imitação de grandes épicos de guerra, os autores parecem criancinhas montadas em cavalos de brinquedo. Mas o épico de Atena parece um eco do campo de batalha. Parece real. É visível porque ela chamou isso de uma evolução de sua arte. Até então, seus romances apresentavam narrativas lineares, todas contadas no passado na terceira pessoa do singular, do ponto de vista de um único protagonista. Mas neste Atena faz algo similar ao que Christopher Nolan fez no filme Dunkirk. Em vez de seguir uma história em particular, ela sobrepõe narrativas e perspectivas discrepantes para formar um mosaico em movimento, como uma multidão gritando em uníssono. Tem um efeito cinematográfico, quase dá para ver as imagens dentro da nossa cabeça, em estilo de documentário, múltiplas vozes desenterrando o passado. Uma história sem protagonista não deveria ser tão cativante. Mas as frases de Atena são tão envolventes que até me perco na narrativa, avançando a leitura em vez de transcrevê-la para meu notebook. É uma história de amor disfarçada de história de guerra, e os detalhes são tão chocantes e vivos, tão singulares, que é difícil acreditar que não seja um livro de memórias, que ela simplesmente não transcreveu palavras que fantasmas sussurraram em seus ouvidos. Agora entendo por que ela levou tanto tempo para escrever esse livro. A pesquisa minuciosa transparece em cada parágrafo, dos chapéus forrados de pele até as canecas esmaltadas que os trabalhadores usavam para beber chá aguado. Atena tem uma habilidade sobrenatural de manter os olhos do leitor grudados na página. Preciso saber o que acontece com a Gen, o estudante e tradutor magricela, e Xiao Li, o indesejado sétimo filho. Estou em prantos ao final, quando descubro que Liu Dong nunca voltou para casa nem reencontrou a noiva que esperava por ele. Mas precisa de uns ajustes. Está longe de ser um primeiro rascunho, nem ao menos pode ser chamado de rascunho propriamente dito. Parece mais uma mistura de frases surpreendentemente belas, temas declarados sem sutileza e eventuais, e aí eles viajam, completar depois. Mas ela espalhou migalhas o suficiente para que eu consiga seguir a trilha. Consigo ver para onde a história vai, e é fenomenal. É de tirar o fôlego de tão fenomenal. Tanto que não consigo evitar tentar terminá-la. No início, é só uma brincadeirinha. Um exercício de escrita. Eu não estava reescrevendo o manuscrito, apenas checando se conseguiria preencher as lacunas, se eu tinha técnica o suficiente para sombrear, ajustar e extrapolar até que a imagem estivesse completa. Eu só ia brincar com um dos capítulos do meio, um com tantas cenas inacabadas que só era possível entender se você conhecesse o processo de escrita, assim como quem escreveu, em sua intimidade. Mas aí eu só continuei. Não consegui parar. Dizem que editar um texto ruim é bem mais fácil do que escrever um novo do zero, e isso é verdade. Sinto confiança na minha escrita naquele momento. Encontro palavras e frases que se encaixam muito melhor no texto do que as descrições casuais de Atena. Identifico as perdas de ritmo e, sem dó nem piedade, corto a encheção de linguiça. Desenvolvo o tema central do enredo como uma nota musical límpida e majestosa. Organizo as coisas, aparo as pontas soltas e as embelezo, faço com que o texto cante. Sei que você não vai acreditar em mim, mas nunca houve um momento em que pensei vou pegar isso aqui e tornar algo meu. Eu não sentei a bunda na cadeira e bolei um plano maligno para lucrar em cima do trabalho da minha amiga morta. Não, é sério. Pareceu natural, como se eu tivesse recebido um chamado, como se tivesse sido por ordem divina. Assim que comecei, parecia que a coisa mais óbvia a fazer era completar e depois refinar a história de Atena. E aí, vai saber? Talvez eu conseguisse publicar por ela também. Dou tudo de mim. Escrevo todos os dias, do nascer do sol até depois da meia-noite.
Nunca trabalhei tanto em nenhum outro projeto de escrita, nem mesmo no meu livro de estreia. As palavras ardem no meu peito feito brasa, me dando gás, e eu preciso liberar tudo antes que isso me consuma. Termino o primeiro rascunho em 3 semanas. Depois tiro uma semana de folga, em que me limito a dar longas caminhadas e ler livros, só para conseguir ver tudo de outra perspectiva. Depois imprimo todo o material numa loja de artigos para escritório, para que eu possa revisar com uma caneta vermelha. Folheio as páginas devagar, murmurando cada frase em voz alta para experimentar a sonoridade, sentir o formato das palavras. Fico acordada a noite inteira para incorporar as mudanças no Word. De manhã, escrevo um e-mail para o meu agente literário, Brett Adams, com quem não falo há meses, já que andei apagando todas as suas perguntas educadas, porém incisivas, sobre como anda meu segundo livro. Oi, Brett. Sei que você está esperando algo sobre o meu segundo livro. Na verdade, eu tenho. Paro por um instante, e então apago a última frase. Como vou explicar isso tudo para Brett? Se ele souber que Athena escreveu o primeiro rascunho, vai ter que entrar em contato com Jared, o agente dela. Haverá negociações conturbadas com os herdeiros de seus direitos autorais. Não tenho provas de que Athena queria que eu terminasse o livro, embora eu tenha certeza de que é isso que ela teria desejado, já que nenhum escritor quer que o próprio trabalho caia no esquecimento. Mas sem provas documentadas, pode ser que nunca autorizem minha versão. Só que ninguém sabe que Athena escreveu o primeiro rascunho. Sabe? Será que importa tanto assim o que vai constar nos créditos? Será que importa mais do que o fato de que, sem mim, o livro jamais veria a luz do dia? Não posso permitir que o melhor trabalho de Athena vá para a gráfica nesse estado precário. Não posso. Que tipo de amiga eu seria? Oi, Brett. Aqui está o manuscrito. Está um pouco diferente do direcionamento que discutimos, mas encontrei uma nova voz, e eu gosto dela. O que você acha? Abraços. June. É isso. Enviado. Meu aplicativo de e-mail faz vupt. Fecho o notebook e o empurro para o outro lado da mesa, sem acreditar na minha própria audácia. Asterisco asterisco asterisco. Esperar é a parte mais difícil. Enviei o e-mail na segunda e Brett só me retorna na quinta, quando me informa que separou o fim de semana para dar uma olhada. Não sei se está sendo sincero, ou se está só me enrolando para eu sair do pé dele. Quando chega a próxima segunda, estou uma pilha de nervos. Cada minuto parece uma eternidade. Já andei pelo meu prédio 1 milhão de vezes, e decidi enfiar o celular dentro do micro-ondas para não cair na tentação de olhá-lo o tempo todo. Conheci Brett em um evento de pitch no Twitter. Uma vez ao ano, durante vários dias, autores publicam as propostas de seus livros no tamanho de um tweet e acrescentam a hashtag do evento para que agentes literários olhem o que foi postado e curtam as propostas que despertem interesse. Eu escrevi o seguinte. Sobre a figueira, as irmãs Jane e Rose estão passando pelo pior verão de suas vidas. O pai delas está morrendo. A mãe nunca está por perto. Tudo o que elas têm é uma outra e uma porta misteriosa no quintal. Um portal para outro universo. Hashtag adulto, hashtag romance de formação, hashtag ficção literária. Brett pediu meu manuscrito e eu o enviei, mencionando que já tinha um contrato de publicação em mãos, e ele sugeriu uma conversa ao telefone na semana seguinte. Ele me deu a impressão de ser um pouquinho heterotop. Sua fala era salpicada de expressões como mó brisa e ligadaço, e me pareceu jovem demais. Tinha se formado na Hamilton 2 anos antes, com um mestrado em editoração, e só fazia alguns meses que trabalhava naquela agência. Mas era uma agência literária de respeito, e os clientes pareciam gostar dele e recomendá-lo, então concordei em fechar um contrato. Até porque não recebi nenhuma oferta melhor. Ele tem sido razoável comigo nesses últimos anos. Sempre senti que não estava no topo de sua lista de prioridades, ainda mais por não ser muito lucrativa, mas ao menos Brett responde meus e-mails em no máximo uma semana e não mente sobre royalties ou meus direitos, e olhe que já ouvi histórias cabeludas a esse respeito. Claro,
Me sinto constrangida e envergonhada ao ler mensagens curtas e impessoais como Oi, Jun. Então, aquela editora não vai publicar seu livro em brochura porque não sabe se ele vai continuar vendendo ou Ei, Jun. Então, não temos tido procura por direitos de produção em áudio, então vou tirar da lista de submissões por enquanto. Só queria te deixar atualizada. E é claro que vez ou outra já cogitei largar Brett e procurar um novo agente que não fizesse eu me sentir só mais uma. Mas seria assustador estar sozinha no mundo outra vez, sem ninguém que me defenda nessa indústria. Acho que Brett estava esperando que eu desistisse de escrever por conta própria. Eu daria qualquer coisa para ter visto a cara dele quando soltei aquela bomba na sua caixa de entrada. Ele finalmente me responde por volta da meia-noite de terça. É bem sucinto. Oi, Jun. Uau, isso aqui é bem especial. Não te culpo por largar tudo para trabalhar nesse projeto. É um pouco diferente do que você costuma escrever, mas pode ser uma ótima oportunidade para o seu crescimento. Não acho que Garret seja a pessoa mais adequada para esse livro. Com certeza deveríamos apostar em submeter a mais lugares. Deixa que eu cuido dessa parte. Só tenho algumas sugestões editoriais. Veja o anexo. Abraços. Brett. As edições de Brett são pontuais e pouco invasivas. Tirando a modificação de algumas frases, a maior parte são cortes para melhorar o ritmo. Atena às vezes se deixava levar pelo som da própria prosa, mudanças na ordem de algumas cenas de flashback para deixar a narrativa mais linear e ênfase em alguns temas no final. Eu me acomodo com alguns cafés expressos enlatados e termino tudo em 72 horas. As palavras me chegam com facilidade, a parte da edição costuma ser angustiante, mas estou me divertindo. Faz anos que não me divirto assim durante o processo de escrita. Talvez porque sejam as palavras de outra pessoa que estou desfigurando, então não sinto que estou matando meus queridinhos. Para ter acesso ao audiolivro completo você terá duas opções para ter acesso, mas primeiro você pode ler o QR Code da tela e entrar no meu grupo do Telegram para ficar dentro das novidades. Se quiser ter acesso pelo YouTube você pode acessar o primeiro link da descrição e adquirir por R$5, basta apenas me mandar mensagem falando que tem interesse. Mas se você quer ter o acesso a esse e a todos os audiolivros do catálogo pelo Telegram basta entrar no segundo link da descrição e assinar mensalmente. Qualquer dúvida é só também entrar no primeiro link.